aqui, dessa nossa retomada do, do estudo do Capital, foi um trabalho que a gente começou no segundo semestre de 2019, era um grupo pequeno que a gente se reunia lá, e a gente foi estudando, foi lendo com calma, né? A ideia era não ter pressa, né? Porque é uma leitura que exige da gente mesmo concentração, bastante atenção. Nós elaboramos um roteiro de leitura a partir das indicações do filósofo francês Louis Althusser. Eu dei uma olhada naquelas recomendações que o Marx faz para a esposa do Weidmar, e depois nas propostas feitas pelo Althusser. Eu achei que a proposta do Althusser era mais completa nesse sentido, né? E aí a gente começou a trabalhar muito a partir dela. Então nós fizemos já algumas leituras no ano passado, e agora estamos retomando a partir do capítulo 6. Então a gente não está fazendo uma leitura linear do livro, sequencial, deixamos inclusive o capítulo 1, a seção 1, por último, porque o próprio Marx admite que ela é mais difícil, o Althusser também trabalha com essa ideia. Eu, quando li, eu li na sequência, não achei isso tudo. Mas, enfim, eu vou seguir nas orientações de quem pode mais. Né? Se o Marx diz que não é o melhor caminho começar por ali, não vou eu discordar do homem. Então a gente deixou por último, porque realmente é uma sessão bem abstrata, né? Uma análise bem abstrata do valor e tal. E a gente está seguindo essa intenção. Com a intenção, com a intencionalidade, se tudo der certo, se a Covid passar, se, né, sobrevivermos a todas essas intempéries, se não tiver nenhuma grande barreira no meio do caminho, é de depois, terminando o livro 1, seguirmos pelo livro 2, seguirmos pelo livro 3, porque é uma coisa que também é importante ficar claro, que é o próprio método do Marx de escrever. Né? Ele vai colocando os problemas e equacionando os problemas numa lógica do menos complexo para o mais complexo. Então, até algumas definições conceituais que ele apresenta para a gente no livro 1, ele a modifica no livro 2. E às vezes aquilo só se completa no livro 3. Então, o problema de a gente ficar só, às vezes, no livro 1, que a maioria das pessoas que lê o Capital lê o livro 1 e acha que basta. E não basta, porque você corre o risco de ficar com certas conceituações, interpretações de forma limitada, de forma parcial. Porque ele vai desenvolvendo a análise, desenvolvendo os conceitos ao longo dos 3 livros. Então, mesmo noções como mais-valor, o que é o mais-valor, ou a mais-valia, ele não se completa no livro 1. O que ele nos dá no livro 1 é uma parte do entendimento do que seria, de como se produz, como se distribui a mais-valia. Mas isso só se completa mesmo no livro 3. Inclusive porque no livro 3 você tem a questão do capital fictício, do capital rentista, do papel do capital financeiro, que é muito ampassando nos livros 2. O livro 1, a gente sabe, ele está muito voltado à questão da produção. O livro 2 nos trata da circulação. E o livro 3 nos dá, digamos, o entendimento do capitalismo na sua globalidade. E o problema de se ficar no livro 1 é que você pode não compreender o papel que a circulação tem, né, na extração do mais-valor, na circulação da riqueza, na distribuição da riqueza, e a gente fica com uma visão meio parcial. Então, para quem quer compreender a obra do Marx, como muito bem destaca o Zé Paulo Neto, não tem muita solução, não tem atalho, não tem meio caminho intermediário. É fazer esse esforço de leitura dos 3 livros, né? De leitura dos 3 livros, que felizmente hoje no Brasil conta com uma boa tradução, pelo que eu tenho acompanhado, uma boa edição. Tem a edição da Abril, que também é uma boa edição, né? E tem essa edição mais recente da Boitempo, que também está uma edição muito bem feita, muito caprichada, muito bem cuidada. Né? Então, esse é o esforço. Bom, e aí algumas coisas a gente vai na leitura. Eu tinha pedido ao pessoal para ir pontuando na sua leitura, cada um pontuasse suas dúvidas, porque se a gente for ficar lendo o livro aqui, a gente leva 10 anos para terminar esse negócio e tal. Também ninguém tem a ilusão de que vai fazer essa leitura e vai sair
como se dizia antigamente, com capital na ponta da língua. Não é isso, né? É uma primeira aproximação, é um livro, como outras obras do Marx, muito interessante, porque toda vez que se volta a ele, você encontra elementos novos, você consegue perceber algo a mais, você percebe, porque você já volta com uma outra carga de estudos, de conhecimento, você está mais apetrechado, então você consegue perceber aspectos que numa leitura anterior você não percebeu. Né? Isso é muito comum, digamos, no estudo em geral. Você lê um autor qualquer, seja o Marx, seja o Weber, seja um outro autor qualquer, você faz a primeira leitura, você apreende uma parte do pensamento da obra. Se depois de um tempo você leu outras coisas, estudou outras coisas, outros aspectos teóricos, você volta àquela leitura, você tem a possibilidade de apreender outros aspectos, né? De compreender mais. A sua visão sobre o autor e sobre a obra, sobre a teoria, está mais aguçada. Nesse capítulo 6, que trata do capital constante e do capital variável, são duas partes do capital total, né, que um capitalista investe na produção. Uma primeira coisa que o Marx faz é chamar a atenção para o duplo caráter do trabalho, né, duplo caráter que se tem no processo de trabalho. Esse duplo caráter tem a ver com o seguinte: uma parte do trabalho realiza o que eles chamam de trabalho concreto, que é a criação do objeto em si, do produto em si. Né? É aquele trabalho que é fruto, digamos, da formação específica do trabalhador. Então, por exemplo, o marceneiro faz uma mesa, né? Ele produz uma mesa. O metalúrgico faz uma cadeira de ferro. A costureira faz uma roupa. Né? Então, é o trabalho concreto que realiza, que produz uma coisa específica, um produto específico. Mas o trabalho tem um outro elemento, que é o fato que ele chama de trabalho abstrato. Né? Ou seja, o trabalho concreto, ele nos mostra a diferença das várias atividades, das várias formas do trabalho, né? Que a gente expressa em diferentes profissões. Né? O professor leciona, a enfermeira faz curativos e cuida de um doente, o motorista dirige o ônibus, né? O bombeiro cuida da parte hidráulica de uma casa. São os trabalhos concretos que cada trabalhador realiza. Né? Mas, além desse aspecto do trabalho concreto, o trabalho tem uma outra característica, que ele chama de trabalho abstrato. Né? E é o trabalho abstrato que iguala todos os trabalhos, porque aí, indiferentemente das especificidades, há um elemento comum no trabalho. É que todo trabalho implica um dispêndio de energia, um certo gasto de energia. Um dispêndio físico e um dispêndio mental ou intelectual. Porque nenhum trabalho é somente físico ou somente mental. Algumas atividades, algumas formas de trabalho implicam um maior desgaste físico do que mental. Por exemplo, o trabalho de um cortador de cana, né, o trabalho de um motorista de ônibus. Outras atividades, outros tipos de trabalho, implicam, às vezes, um maior gasto de energia mental do que de energia física. O trabalho de um professor, por exemplo, de um pesquisador no laboratório. Então, um dispêndio de energia mental muito grande, às vezes o dispêndio físico é muito pouco, porque trabalha sentado, não tem que fazer muito esforço físico e tal. Mas todos os trabalhadores, no seu lidar, despendem energia física e mental. Mesmo o motorista de ônibus, ou um caminhoneiro, ele tem que estar pensando o tempo todo, né? Porque ele tem que pensar se ele vai ligar a seta da esquerda ou a seta da direita, se ele acelera, se ele reduz a velocidade, se está chegando uma curva, ele tem que começar a controlar a velocidade. Ele tem uma série o próprio movimento de passada do campo, das marchas no campo, é que às vezes você já faz aquilo tantas vezes, né? A atividade é tão repetitiva que parece que você nem pensa nela, já vai no outro, não, mas teu cérebro já elaborou aqueles movimentos. Uma cozinheira também, uma cozinheira de um restaurante aí, ela pensa antes de fazer os pratos, ela tem toda uma elaboração mental, porque ela não bota açúcar na carne, né, nem sal no café.
Então, ela também tem muitas vezes, alguns pratos, é uma sequência exata com que os ingredientes têm que entrar no preparo. Os ingredientes secos, ingredientes molhados, o tempo de cocção de cada um. Isso é tudo atividade intelectual, mental, que se articula como uma atividade prática física. Mas o que vai dizer é o seguinte: olha, algumas atividades exigem mais desgaste físico, outras mais desgaste mental, mas ambos os desgastes estão presentes na atividade laboral. Portanto, o que é comum de todo o trabalho, independentemente do seu aspecto concreto, é o fato de que a realização do trabalho implica um desgaste físico, um desgaste mental. Isso de forma simultânea, né? Bom, o que ele vai nos dizer também é o seguinte nesse capítulo: para que possa exercer o seu trabalho, o trabalhador se utiliza de certas ferramentas, de certos elementos, aquilo que ele chama de meios de produção, todos vocês já conhecem, né? No processo de trabalho, os meios de produção exercem uma atividade específica, eles têm um papel específico. Qual é o papel? Não é o de criar valor. Os meios de produção, vai dizer Marx, eles não criam a riqueza, mas eles são indispensáveis ao processo de criação do valor. No processo de trabalho, portanto, o que acontece com os meios de produção é que o seu valor, o valor incorporado neles, é repassado para o produto. Isso é bastante importante para a gente, para entender a teoria do valor do Marx, né? As máquinas, as ferramentas, as matérias-primas, as matérias auxiliares, elas apenas têm o seu valor repassado para o valor do produto criado com a utilização desses meios de produção. E esse repasse, ele também vai se dar de forma diferente. Em geral, a matéria-prima, a matéria auxiliar, tem o seu valor repassado integralmente. Então, por exemplo, uma indústria têxtil, uma indústria de roupas, né, ela repassa para a calça que foi feita todo o valor do jeans utilizado, do tecido utilizado na sua fabricação. Se foram utilizados 3 metros de tecido para fabricar aquela calça, o valor desses 3 metros entram integralmente no preço, e aqui vamos, por enquanto, trabalhar com a ideia de preço e valor como idênticos, não são, mas só para facilitar aqui a nossa conversa, passa integralmente para o preço daquela calça. A mesma coisa a linha que foi gasta, o botão, o zíper, né? Isso entra integralmente. Mas o preço da máquina de costura que foi utilizada para costurar aquela calça, ele não é repassado integralmente no preço de uma única calça. Primeiro, isso tornaria o preço da calça muito elevado. Se nós pensarmos em escala industrial, né, as máquinas utilizadas, se você repassa o valor delas integralmente para o produto de uma só vez, o preço desse produto ficaria extremamente elevado. Segundo, porque, ao contrário do tecido, da linha, da energia elétrica empregada, aquela máquina ela faz vários serviços antes do seu desgaste final. Ou seja, ela é utilizada em um número muito grande de costuras antes que ela precise ser substituída. Então, o seu custo tem que ser repassado proporcionalmente ao seu desgaste. E isso é uma coisa que os capitalistas aprendem. Na verdade, hoje em dia, eles têm gente formada que sabe fazer esses cálculos e eles têm essa noção. Então, eles sabem que se a máquina custou R$ 2.000, ele tem uma estimativa de quantas calças aquela máquina vai conseguir costurar até chegar a um ponto em que ela precise ser substituída. Então, ele já divide de uma maneira estimativa o custo daquela máquina por X calças que serão feitas e repassa o valor para cada unidade. Isso, no início, os capitalistas foram aprendendo isso na prática, né, com a experiência. E, com o tempo, os cursos aí de administração, de economia e as engenharias foram sendo capazes de perceber, de saber antecipadamente qual é o tempo médio, o uso médio que um equipamento vai ter. É claro que pode ter um que quebre antes, outro que dure um pouco mais, mas você tem aí
um tempo médio de desgaste desses equipamentos e, portanto, consegue racionalizar a transferência do seu custo para os produtos. Né? Isso contra, por exemplo, o prédio onde a fábrica está instalada. O prédio tem um desgaste, mas o prédio não se desgasta numa única jornada de trabalho. Isso também o capitalista tem que levar em conta quanto tempo, ou a estimativa de desgaste que ele vai ter com aquele prédio dele, de reformas que ele vai precisar fazer, e repassar isso no custo dos produtos. Mas isso tudo eles aprendem ou pela prática ou conhecem, né, porque tem estudos a respeito dessas coisas, faz parte da sua formação. Então, os meios de produção, eles repassam apenas o seu valor, eles não criam um valor novo. E esse repasse também ele é feito de acordo com a característica do meio de produção específico. Se ele é um meio de produção que é consumido inteiramente de uma só vez no processo de trabalho, ou se ele é um meio de produção cujo consumo se dá ao longo de um tempo, né? E, portanto, o seu valor é repassado proporcionalmente. Ao fazer isso, ao participar do processo de trabalho, o Marx vai dizer o seguinte, que o meio de produção ele vai perdendo o seu valor de uso. Né? O que isso significa? O valor de uso de uma linha é costurar. Uma vez que ela foi usada na calça, aquela linha já não costura mais. O seu valor de uso já foi consumido. A máquina também, a agulha que está lá na máquina é exatamente para ir costurando. À medida em que ela vai sendo utilizada, ela vai perdendo essa sua utilidade, seu valor de uso vai sendo desgastado, né? Vai sendo consumido. Daí a necessidade de, dali a algum tempo, ela ser substituída. Agora, diferentemente dos meios de produção, é o trabalho humano, ou a força de trabalho humano. Aí um parênteses aqui, porque isso a gente já tratou em outros momentos. É diferente falar em trabalho e força de trabalho. Né? A força de trabalho é exatamente essa capacidade física e mental, intelectual, que o ser humano tem de realizar uma atividade, de trabalhar, de produzir. Isso é a força de trabalho. O trabalho é o produto dessa força de trabalho. Então, o trabalho da costureira é a calça jeans que ela fez, ou a camisa, enfim, o produto resultado da sua atividade laboral. Aquilo é o seu trabalho. A força de trabalho é a habilidade, a capacidade que ela tem de realizar aquele trabalho. No processo de trabalho, a força de trabalho realiza duas atividades, segundo Marx. Uma, que é aquela mesma que os meios de produção realizam, que é transferir para o produto que está sendo criado pelo trabalho, pela sua atividade, transferir para esse produto o seu próprio valor. Né? Aquilo pelo valor que o capitalista vai pagar ao trabalhador. Ele repassa esse valor para o produto. Quer dizer, o capitalista cobra do consumidor, né, o salário que ele pagou ao operário. Então, o valor da força de trabalho, ao criar um produto, esse produto recebe, incorpora no seu valor o valor do salário do operário. Claro, o capitalista divide esse salário pela quantidade de produtos que o operário cria. Então, ele calcula isso. Se o operário ganha, sei lá, 3 mil reais, né, para fazer uma calça jeans, ele não repassa em 3 mil reais para uma calça. Ele vai repassar, mas se durante o dia essa operária faz 800 calças, ela vai repassar, dividir os 3 mil reais, não no dia, mas ao longo, vamos supor, se o contrato de trabalho é de uma semana, de 15 dias ou mensal, ele vai dividir o salário dessa operária pela produção quinzenal, semanal ou mensal dela, dependendo aí de como é o. Normalmente aqui no Brasil o contrato de trabalho é mensal, né? Pelo trabalho mensal. Então, quantas calças ela faz em média no mês? Sei lá, 2.000. Então, ela divide o valor do salário pelas 2.000 calças que essa operária produz ao longo do mês.
Então, é um repasse do valor. Mas, diz Marx, além disso, né, esse trabalhador, essa trabalhadora, ela faz algo a mais, ela cria um valor a mais, ela cria um volume de riqueza superior àquilo que ela recebe. Né? E isso é uma qualidade inerente do trabalho humano, é uma qualidade própria do trabalho humano. O ser humano tem essa capacidade de produzir mais do que precisa. Sempre foi assim? Historicamente, não. Historicamente, não, porque se nós trabalharmos não com a teoria da criação divina, que Adão apareceu lá no paraíso e nunca precisou trabalhar, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, tinha tudo à sua disposição, né? É uma coisa. Se a gente trabalhar com a teoria da evolução do Darwin, né, nós sabemos que a nossa espécie nem sempre foi do jeito que somos hoje. Então, houve um momento da nossa história e da história humana em que os nossos antepassados viviam no limite da subsistência. Né? Não eram nem capazes de produzir o próprio alimento. Dependiam de encontrar na natureza o que consumir. Fosse frutas, fosse raízes ou um animal morto, alguma coisa que ele pudesse consumir. Leva um tempo até que os nossos antepassados aprendam a fabricar ferramentas, o arco, flecha, lança, que vai permitir caçar e aí obter carne fresca. Né? E vai levar mais tempo ainda para eles aprenderem a cultivar e aí conseguir produzir alimentos numa escala superior a o que era necessário ao próprio consumo. Então, realmente, durante uma parte da história humana, nossos antepassados não produziam mais do que precisavam. Muitas vezes não se conseguiam ter sequer o suficiente para matar a fome diária. Então, era uma batalha cotidiana. A fome é uma coisa que acompanha a espécie humana desde sempre. Hoje em dia, mais por questões de distribuição da riqueza do que pela falta de alimento. Mas a fome é algo que perturba a história da espécie humana há muito tempo. Mas, a partir de certos momentos, ao desenvolver as forças produtivas, ao aprender a fabricar meios de produção, a usar a pedra lascada, a madeira, a lança, o arco, a flecha, e depois com a metalurgia, melhorar a capacidade de plantio, de cultivo, e os conhecimentos do uso das sementes, o entendimento das estações do ano e dos períodos de fertilidade, tudo isso foi tornando possível aos seres humanos produzir mais do que o necessário à própria sobrevivência imediata, e, portanto, a criar excedentes. O capitalismo levou essa nossa capacidade a níveis muito mais altos, né? Muito mais altos. A mecanização tornou possível produzir numa escala que permite criar muito mais mercadorias e produtos do que aquilo que os seres humanos podem consumir. Ou pelo menos que aqueles que podem pagar possam consumir. Né? Então, essa capacidade de produzir mais do que a sua necessidade individual de consumo é uma tendência, uma potencialidade do ser humano própria da nossa espécie e que foi enormemente potencializada pelo desenvolvimento da maquinaria, né? Pelo desenvolvimento das forças produtivas, pelo surgimento das fábricas, e pela mecanização da agricultura, o que tornou aquela qualidade, ou aquela possibilidade inata do homem algo potencializado de uma forma muito ampla. Então, o ser humano, no processo de trabalho, a força de trabalho, tem um potencial de criar mais riqueza do que a riqueza que vai consumir, que esse trabalhador precisa para o seu consumo imediato. Então, ele produz um excedente, ou, melhor dizendo, ele produz mais do que o valor da sua força de trabalho. Ele gera mais riqueza do que aquela parte da riqueza que vai ser entregue a ele sob a forma de salário. É um excedente. Esse excedente, resultante do mais trabalho, é propriedade dos donos dos meios de produção, é propriedade do capitalista, não do trabalhador que a criou, não do produtor direto, mas do empregador, porque o trabalhador está ali na condição de um contratado por salário.
né? Ele está ali não como dono do meio de produção, mas ele está ali como alguém que foi contratado para executar uma atividade durante uma certa jornada de trabalho. Esse excedente de riqueza, ou seja, aquilo que excede o valor do salário do operário, é o que o Marx vai chamar de mais-valor, né? Ou valor excedente. Aí um parêntese, né? Acho que todo mundo, vocês todos já ouviram falar da mais-valia. Agora, quem está lendo a edição da Boitempo está encontrando a expressão mais-valor no lugar de mais-valia. Por que essa mudança? Para mim, eu acho que esse é um erro dessa edição da Boitempo. Eu li, eu não vi, citei, eu não vi. Na apresentação, nos comentários aqui que eles fazem dos editores e tal, não há uma explicação para isso. Acho que, no mínimo, a editora devia isso aos seus leitores. Por que que eles mudaram a tradução de mais-valia para mais-valor? Eu não sei alemão, então eu não sei exatamente o quanto isso é ou não é mais correto enquanto tradução linguística. E eu fiquei um bom tempo pensando isso parece um preciosismo, uma bobagem. Por que mudar isso? Eu conversei com alguns companheiros e tal, e todo mundo ficava com a mesma dúvida. Olha, por que isso? Não parece ter uma razão muito lógica. Mas aí, lendo essa edição da Boitempo, e prestando mais atenção e procurando entender o porquê dessa mudança da terminologia, eu acho que, pelo menos, eu desenvolvi uma resposta para mim que me parece esclarecer por que essa mudança terminológica ocorre e por que eu acho que ela faz sentido. Não é só uma filigrana. Talvez o equívoco tenha sido lá atrás, na tradução feita pelo Reginaldo Santana, na edição da Civilização Brasileira, que traduziu como mais-valia. Porque em francês, tipo, plus-valie e tal, isso não altera muito. Por que eu acho que tem diferença? Quando a gente diz mais-valia, pode nos dar a impressão de que nós estamos dizendo que a força de trabalho valia mais do que foi pago a ela pelo capitalista. Então, aquele excedente era uma mais-valia, né? A força de trabalho valia mais, não foi paga, aquilo está lá como excedente. Isso está equivocado, porque um pressuposto do Marx, o tempo inteiro, ele vai dizer que isso é um pressuposto teórico importante para mostrar a validade do argumento em torno da exploração da força de trabalho. Ainda que, na prática, ele vai nos dar, e já o capítulo 8 nos mostra isso, vários exemplos concretos de que esse pressuposto, na prática, não é cumprido. Mas qual é o pressuposto do Marx? É de que o capitalista compra a força de trabalho pelo seu exato valor e vende a mercadoria pelo seu exato valor. Na prática, nenhuma das duas coisas acontece exatamente. Mas aqui a gente tem que trabalhar com a abstração, né, no plano teórico. Na prática, o que ele está dizendo é: olha, o operário, o trabalho do operário não valia mais do que aquilo que foi pago. O que foi pago é o valor dessa força de trabalho. Ainda que recebendo pelo seu valor, ele produz mais do que recebe. Correto? Ele não está produzindo mais porque ele está sendo ludibriado pelo capitalista no valor do seu salário. Ele produz mais mesmo recebendo o valor exato da força de trabalho. Essa que é importante para entender. Porque senão parece que a questão da exploração se reduz a um problema de malandragem do capitalista. Então basta ter um capitalista honesto que pague o real valor da força de trabalho e você resolve a exploração. Ficaria como se fosse um problema de desonestidade. Não. O operário está recebendo o valor da sua força de trabalho. Ele não está sendo ludibriado. Mesmo assim, ele produz o excedente. Agora, quando a gente vai analisar a história concreta, a gente vê o seguinte: bom, as duas coisas acontecem, né? Ele produz, mesmo que recebesse pelo seu valor, mas, além disso, ele é ludibriado mesmo pelo capitalista. Mas é outro problema, né? A mesma coisa a questão do valor da mercadoria, que a gente vê em outro momento. Então, a primeira coisa é essa: a noção de mais-valia pode nos induzir a esse erro interpretativo, né, de que o problema é que o capitalista paga ao trabalhador menos do que valia
ou valeria o seu trabalho. A noção de mais valor, nesse sentido, ela me parece mais precisa, porque ela nos dá, me parece em português, né, em português, a clareza de que o que o operário produz, além, é um valor a mais do que o seu próprio valor. Ele recebeu o seu salário conforme o valor da sua força de trabalho e produziu um valor maior ainda. Portanto, mais valor. Entende? Um valor a mais do que aquele valor que ele recebeu pela sua força de trabalho, sendo aquele o valor exato da sua força de trabalho. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é uma questão da língua. No cotidiano, falar mais valor, mais valia é mais bonitinho, né? É mais simpático de dizer e tal. No cotidiano, isso pode não alterar nada, mas do ponto de vista conceitual mesmo, do entendimento do que é o conceito, me parece que a expressão mais valor faz sentido. Bom, dito isso, então, nós sabemos aí, segundo Marx, que a força de trabalho no processo de trabalho, além de criar o seu próprio valor, ou seja, uma quantidade de mercadoria que expressa o seu valor, ele cria uma quantidade a mais de mercadoria durante a jornada de trabalho, e essa a mais, esse excedente, aquilo que excede o valor pago ao trabalhador, é o mais valor, que o capitalista se apodera e vende. E aí depois a gente vai ver, o Marx vai mostrar a relação entre esse movimento de apropriação do excedente, sua venda e o lucro. Correto? Mas aí está, digamos, a alma do capitalismo. E, ao mesmo tempo, o cerne da crítica do Marx ao capitalismo. Veja, gente, Marx não critica o capitalismo porque tem pobreza no capitalismo, porque tem miséria. Entende? Pobreza e miséria são subprodutos de uma realidade. Você tem capitalismo no mundo sem pobreza extrema e sem miséria. Os países da Escandinávia, né, não vivem, a sua população, a maioria da sua população, não vive em condição de miserabilidade, de pobreza, de morrer de fome, de não ter saneamento básico, água potável em casa. Não, na Finlândia, mesmo o trabalhador mais humilde da Finlândia, ele mora em uma casa decente, ele tem acesso a uma alimentação adequada, ele tem acesso a uma rede pública de saúde boa, seus filhos estudam em escola pública boa, na mesma escola em que às vezes estuda o filho do patrão dele, porque lá até mesmo os ricos botam os seus filhos na escola pública. Então, não é um problema de miséria. O problema é a exploração da força de trabalho. A crítica que o Marx faz ao capitalismo é a crítica da exploração. Não é nem o problema da desigualdade, porque desigualdade, tudo isso, para ele, é um subproduto da exploração. E a exploração está onde? A exploração está exatamente aí, no fato de que o capitalista se apodera de uma parte da riqueza criada pelos operários, pela qual ele nada paga aos operários. Então ele se apropria do trabalho do operário. Isso é roubo? Legalmente não é roubo. Por isso que o Marx não usa aquela coisa do Proudhon, que a propriedade é um roubo. Porque não é um roubo do ponto de vista legal. Não é por quê? Porque o operário e o capitalista se encontraram no mercado de trabalho, um como vendedor, outro como comprador de força de trabalho. O operário não é um escravo que foi comprado e obrigado a trabalhar na fábrica. Ele é, em tese, um ser livre. A gente vai voltar a isso quando discutir a questão da acumulação primitiva de capital. Mas ele é, em tese, um ser livre, que vende livremente a sua força de trabalho ao capitalista. Agora, veja bem, o operário não vendeu o seu trabalho. Porque se ele tivesse vendido para o capitalista o seu trabalho, o capitalista teria que pagar por tudo que ele produziu. É aí que está o pulo do gato, no contrato dos dois. O contrato não é pelo trabalho que vai ser feito, é pelo tempo de trabalho. O capitalista contrata o operário por uma determinada jornada de trabalho. Aqui no Brasil, uma jornada em média de 44 horas semanais. 8 horas por dia, parari papapá, descanso semanal. O contrato é esse.
Se o contrato é, você vai trabalhar para mim 8 horas por dia, o que você vai fazer dentro da fábrica sou eu que decido. Uma vez que você entrou na fábrica, você me pertence. O seu tempo, a sua pessoa física, não, mas o seu tempo me pertence. Eu comprei o seu tempo durante 8 horas. E, portanto, durante 8 horas, eu vou determinar o que você vai fazer. Inclusive, eu vou ter o direito de fiscalizar e controlar o seu ritmo de trabalho. Eu posso controlar a intensidade do seu trabalho. Então, eu digo, durante essas 8 horas, você vai trabalhar aqui nessa máquina lhe impõe um determinado ritmo de trabalho, você vai fazer este produto. E tudo que você fizer durante essa jornada de trabalho me pertence. Mas os capitalistas não são bobos, e a experiência foi ensinando para eles, né, como administrar o tempo de trabalho dos operários. E, de tal maneira, compreender a relação entre o tempo e o valor da força de trabalho. Então, ele sabe que se ele paga um salário X a uma costureira para produzir calça jeans, ele tem, e usando determinada técnica disponível, né, determinados meios de trabalho disponível, nenhuma empresa hoje vai contratar uma costureira para produzir uma calça jeans usando uma máquina de costura do século XIX. Porque aí o ritmo de trabalho dela vai ser muito mais lento. Ela vai entrar na fábrica, ela vai encontrar uma máquina moderna, que permite produzir numa velocidade bem maior. E o capitalista sabe disso. Então ele já sabe, previamente, quanto tempo aquela operária vai levar para fazer uma calça. X minutos. X minutos. E ele sabe, portanto, que ela, durante um dia, vai produzir uma quantidade de calças tantas vezes maior do que o valor do salário dela. Isso tudo o capitalista já sabe. Certo? Não só ele sabe pela experiência, como atualmente ele tem os gestores de empresa, os seus engenheiros, os seus administradores, contadores, etc., que têm os cálculos disso. Eu, quando dava aula no curso de serviço social, eu tive uma aluna que, eu estava falando de mais-valia em sala de aula, e eu tinha uma aluna que ela era gerente de uma fábrica de calças jeans em Campos. E essa fábrica nem existe mais, fechou, mas ela era gerente. Aí eu perguntei para ela, fulana, quantos dias de trabalho as operárias que você gerencia levam para produzir uma quantidade de calças igual ao salário delas? Na época, elas ganhavam em torno de... A média salarial, segundo essa menina, era de em torno de 3 salários mínimos. Cada uma ganhava, em média, 3 salários mínimos. Isso é mais ou menos a média nacional. Ela ganhava, em média, 3 salários mínimos. E aí ela me disse o seguinte, Luiz, elas começam a trabalhar às 7 da manhã. Meio-dia, elas já fizeram o salário do mês todo. Então, elas começavam a trabalhar às 7 da manhã do dia 1º do mês, ao meio-dia daquele dia 1º do mês, elas já tinham produzido o salário do mês todo. Já tinham trabalhado, pago a sua força de trabalho. A rigor, vamos botar, não, mas aí ela tem os descansos semanal remunerado, tem 13º, tem fundo de garantia, tem férias. Botemos que ela fizesse em 2 dias todos os custos delas, da empresa. 2 dias. Elas tinham aí 26, pelo menos 24 dias no mês de trabalho gratuito para a empresa. Ao terminar a produção do seu salário, ela não pode dizer para o patrão, olha, você vai me pagar X de salário no fim do mês, eu já produzi aqui em calças o equivalente a isso, toma aqui as tuas calças, me dá meu dinheiro, estou indo embora. Não é assim que funciona. Ela tem um contrato de trabalho com ele. Certo? Ela vai, e mais, ela só vai receber o salário lá no final do mês. Nenhuma empresa paga ao trabalhador no primeiro dia de trabalho. Paga no final, no último dia. Portanto, ela só vai receber aquele salário se ela continuar cumprindo a jornada de trabalho até o final. Não é? E aí, tudo mais, no caso dessa fábrica, tudo que essas operárias produziam nos outros dias de trabalho, nos 24 dias úteis seguintes de trabalho,
era trabalho gratuito, era mais valor. Isso é uma proporção enorme. Você fala, pô, mas isso é um nível de exploração muito intenso. Mas você tem coisa muito pior. Se pegarmos hoje alguma grande montadora de automóvel no Brasil, os operários produzem o seu salário de um mês em 15, 20, no máximo 30 minutos. Em 15, 20 minutos de trabalho no primeiro dia, eles já pagaram o salário deles, do resto do mês é tudo trabalho gratuito. Quanto mais modernizada, quanto mais desenvolvidas são os meios de produção dentro da empresa, mais se acelera o trabalho e, portanto, o tempo que o operário leva para produzir o seu próprio valor é mais curto. E isso hoje, em certos ramos da produção, é coisa de minutos. Porque a velocidade da produção é muito grande. Né? É muito grande. Hoje, uma grande montadora não tem mais aquele negócio do operário pintar o carro manualmente, tipo no século XIX, ele levar dias para pintar um carro inteiro. Não, o carro, num segundo, ele está pintado. Porque ele entra num setor e vê um jato de tinta por pressão e, puf, banha o carro instantaneamente. Então, o tempo de trabalho é muito acelerado, o tempo da produção é muito acelerado. E quanto mais esse tempo se acelera, maior é o tempo de trabalho gratuito que, ao final da jornada, o operário está entregando para o patrão. Então, a massa de mais valor cresce. Né? Ela cresce. Então, esse capítulo 6, basicamente, está voltado para essa questão, para mostrar o papel dos meios de produção no processo de produção, a diferença que tem entre os meios de produção, ou seja, aqueles cujo desgaste é repassado integralmente naquela jornada de trabalho e aqueles que vão sendo repassados ao longo do tempo, e o papel que a força de trabalho exerce no processo produtivo. E aí, o Marx vai nos dizer o seguinte: é o trabalho abstrato, aquela capacidade física e intelectual, mental que o trabalhador tem, que cria valor novo. Ou seja, o valor novo, mais valor, é o resultado desse trabalho abstrato. Enquanto que o trabalho concreto, né, conserva e transfere valor. Ou seja, o ato de fazer a mesa, conserva o valor dos meios de produção e do próprio salário e o transfere para a mesa, esse trabalho concreto. Mas esse trabalho abstrato, essa capacidade criativa do homem, que é o criar mais do que o homem, aquele trabalhador vai receber, que cria valor novo. Então, se nos primeiros 2 dias de trabalho, voltando ao caso aqui dos meus alunos aqui do Serviço Social na época, se ela dizia lá em meio-dia, vamos supor um dia de trabalho, elas produziam o valor total do seu custo para a empresa, todos os demais dias trabalhado é trabalho gratuito, é mais valor. Cada calça jeans criada a partir dali é, é um valor novo criado. É um valor novo criado, que tem um custo sobre o qual o capitalista cobra o valor dos meios de produção, cobra o salário do operário como se eu tivesse pagado. E o consumidor vai pagar por isso. Mas esse trabalho aí ele não pagou para o operário. Por quê? Porque o salário do operário já foi materializado nas primeiras 8 horas de trabalho. Ali ele já fez uma quantidade de mercadorias que, além de repassar o valor dos meios de produção consumidos, também já materializa o seu salário. Tudo mais ele produz, ele está produzindo gratuitamente para o capitalista. Não custa nada ao capitalista. Não custa por quê? Não custa porque o custo dos meios de produção vai ser repassado. O consumidor vai pagar por eles. E o salário, essa mercadoria é produzida sem que o trabalhador receba por ela. Portanto, ao vendê-la, o capitalista tem um ganho. Né? Algo que não custou nada para ele, mas que custou para o trabalhador. Custou horas de vida desse trabalhador.
custou o consumo de um tempo de vida desse trabalhador. O custo que isso tem para o operário são horas de consumo da sua vida, que não voltam nunca mais, que ele não recupera nunca mais. Né? São horas em que ele poderia estar dormindo, passeando, cuidando da família, estudando, tendo lazer, mas que ele consumiu dentro da fábrica, em troco de nada. Por isso é que, em alguns momentos, o Marx se refere ao trabalho no capitalismo como escravidão assalariada. Porque a quantidade de trabalho gratuito arrancado do operário chega a ser, em algumas condições, atualmente, maior do que aquilo que se arrancava de um escravo no século XVIII, século XIX. Se nós pegarmos, por exemplo, hoje em dia, a exploração do trabalho de trabalhadores rurais no corte de cana em algumas regiões do Brasil. O trabalhador cortador de cana, em boia fria, nos dias atuais, no interior de São Paulo e outras regiões do Brasil, ele é intensamente mais explorado que era um escravo do século XIX, um escravo do século XVIII. O escravo do século XIX não cortava 10 toneladas de cana por dia. Praticamente no século XVIII, você não tinha nenhum engenho que conseguisse dar conta e moer uma quantidade de cana dessa. Os escravos poderiam cada um cortar 10 toneladas de cana. Essa cana ia ficar lá estragando, porque não tinha como moer isso. Hoje em dia, um boia fria, ali no interior de São Paulo, isso está desaparecendo porque a tendência lá agora é a mecanização. Né? Inclusive, esse pessoal está perdendo o emprego. Mas lá no interior de São Paulo, ou mesmo em outras regiões do Brasil, se ele não cortar, no mínimo, não é que todos cortam 10 toneladas, cada um. Se ele não cortar no mínimo 10 toneladas, ele não tem emprego. Ele não tem emprego. Alguns vão cortar 15, 20. Há registros de trabalhadores que já vão cortar mais de 30 toneladas num único dia de trabalho. O resultado disso é uma destruição do corpo desse trabalhador em poucos anos. 5 anos depois, ele está um mulambo, ele está sem condições de trabalho, ele está todo dolorido, ele está doente, ele está arrebentado. Mas isso não é só na produção agrícola. Eu, ano passado, estava na casa de visitar um amigo no Rio, que é pesquisador da Fiocruz, trabalha com saúde do trabalhador. Sociólogo que trabalha pesquisando sobre saúde do trabalhador. E estava na casa dele um aluno dele de doutorado, Paz Gaúcho, e a gente ficou conversando. Esse rapaz estava fazendo a pesquisa de doutorado dele numa montadora de São Paulo. Se não me falha a memória, era Mercedes. Não tenho certeza agora exatamente da empresa, mas se não me falha a memória, era Mercedes, mas era uma montadora paulista, ou instalada lá em São Paulo. E aí a gente conversando, ele falando das condições dentro da fábrica. Ele me disse o seguinte, que antigamente, lá nos anos 80, por exemplo, um metalúrgico da Volkswagen, ele trabalhava 10, 12 anos na Volkswagen. Se em algum momento ele perdesse o emprego, com essa carteira de trabalho, registrando que ele tinha 10, 12 anos de trabalho, ele fosse na GM, a GM anunciava lá, estou precisando de um operário X, tal especificação lá, né? E eu estou precisando de um torneiro mecânico. Ele saía e chegava lá e mostrava no RH que ele tinha 12 anos de trabalho como torneiro mecânico na Volkswagen, ele estava contratado na hora. Ele era extremamente valorizado, porque era um operário de larga experiência naquela atividade. Hoje em dia, se um trabalhador perde o emprego numa montadora, na Fiat, e ele chegar numa outra montadora com a carteira de trabalho de que ele tem 5 anos de trabalho, ele não consegue emprego. Porque com 5, 7 anos, os trabalhadores estão se tornando inúteis. Tal a quantidade de problemas de saúde, de desgaste físico que eles estão tendo, por causa da intensidade do trabalho. A mecanização que se desenvolveu de lá para cá, né, fez com que o ritmo do trabalho se tornasse tão intenso, a velocidade do trabalho, da produção é tão intensa, que o desgaste físico do trabalhador para acompanhar as linhas de montagem é tão grande
que em 5, 7 anos ele está fisicamente destruído. Ele está cheio de problemas, de LEA, de lesão disso, de lesão daquilo, de atrofias, de dores, que ele não consegue mais trabalhar num ritmo que a empresa desejaria. Então, se ele vai procurar emprego em outro lugar, a tendência é de ser recusado, porque eles querem exatamente o garoto novo, que ainda não está desgastado pelo trabalho e que, portanto, consegue acompanhar o ritmo da máquina. Porque cada vez mais não é o trabalhador, ao contrário do que acontecia na atividade artesanal ou na agricultura pré-capitalista, não é o trabalhador que dita o ritmo do trabalho, é a máquina. É a máquina. Então, o trabalhador ele tem que se ajustar à velocidade, ao ritmo de toda a esteira, de toda a linha de produção. A máquina não cansa. A máquina mantém lá a mesma sequência. E o trabalhador tendo que acompanhar aquilo. Só que o trabalhador é humano, o seu corpo se desgasta muito mais rapidamente do que o desgaste da máquina. Então, aquilo começa a trazer para ele uma série de problemas. Ele falou, olha, os problemas físicos estão se alastrando de uma tal maneira que a classe operária está sendo destruída fisicamente. Mas ele me dizia o seguinte, mas não é só isso não, Luiz. Hoje, o grande problema de doença dentro das fábricas é a doença mental. Muitos trabalhadores estão sendo afastados do trabalho ou aposentados por problemas mentais. Porque o desgaste físico é tão grande que com o tempo ele não consegue mais acompanhando aquele ritmo e aí começa toda a pressão da produtividade em cima dele e o medo de não bater as metas, de não atingir as cotas de produção, vai destruindo mentalmente esse trabalhador, que muitas vezes começa a tomar um monte de coisas, de remédios, de substâncias, para tentar manter o ritmo de produção, e isso vai destruindo. Aí talvez hoje, e tem outra coisa, muitas empresas dão aos seus trabalhadores assistência médica, seguro-saúde. O que se descobriu também em pesquisas nessa área? Se o trabalhador vai ao médico, e essa é outra coisa, muitas vezes ele se recusa a ir ao médico que trabalha do plano que trabalha para a empresa. Porque se o trabalhador vai no médico, né, na empresa que presta serviço para a empresa, e aí faz exames, se os exames detectarem lá que tem um pequeno tumor nessa mulher ou nesse trabalhador, que tem uma lesão, que tem algo que pode vir se desenvolver numa doença mais grave, antes do trabalhador receber o resultado, a empresa já tem. A empresa já tem. E aí a empresa pode decidir o seguinte, olha, fulano está apresentando aqui um problema que, por exemplo, descobriu-se dele uma doença autoimune, que não tem cura, mas que tende a se agravar e prejudicar a produtividade do trabalho dele. Ele está fora. Eu tenho um conhecido meu, ele tinha feito um daqueles cursos do IFE e ia trabalhar na Cibergé, que é uma multinacional francesa ligada à área do petróleo. Paga bem. Ele tinha saído do IFE com um currículo muito bom, notas muito boas, tinha feito estágio na Cibergé, estava super bem conceituado. A empresa tinha mandado para ele o contrato, já tinha mandado o contrato para efetivá-lo. Ele já estava agendado para ele ir para a França para receber os treinamentos restantes, para depois voltar e trabalhar no Brasil. O estágio dele foi aprovado e ele ia ser efetivado. Aí ele teve que fazer os exames médicos. Nos exames médicos descobriram que ele tem uma doença autoimune, sangue. Aí eu não sei bem exatamente como é que funciona, não me lembro o nome da doença, mas que afeta lá algumas atividades dele, que causa alguma limitação. Acabou o contrato. Não foi para a França, enfim, entendeu? Ficou sem emprego. Ficou com um curso formado, um estágio muito bem conceituado, e estava trabalhando numa empresa de um tio dele, controlando rota de caminhões de entrega. Ganhando, sei lá, uma fração daquilo que ele ganharia. É isso, entendeu? Então, assim, essa questão do controle, da intensidade da exploração do trabalho ao longo do século XX, ao invés da vida do trabalhador na fábrica,
se tornar mais leve, menos pesada, da exploração reduzir. Não, ela se intensificou. Entende? Ela tem se tornado mais pesada, né? Sobretudo em países onde o movimento operário é fraco, onde você não tem movimentos sindicais fortes, organizados, onde o trabalhador não tem formas de confrontar de maneira coletiva esses mecanismos. Mas a modernização tecnológica ela tem tornado a exploração do trabalho ainda mais intensa. A mecanização não veio para tornar mais leve a vida do operário, né? A mecanização tornou a vida dos operários muito dura, porque com esses efeitos colaterais de endoecimento e tal, porque ele tem que produzir numa escala cada vez mais acelerada, com metas cada vez mais pesadas para serem atingidas, né? Metas que têm não só aspecto individual, mas coletivo, que quando ele não atinge, ele tem os outros trabalhadores contra ele. Então é uma situação extremamente intensa. E o grau de extração do mais-valor se intensificou. Veja, o Marx ele não viveu a experiência do imperialismo. Ele indica, lá no capítulo 25, ele indica algumas tendências daquilo que depois vai se formar o capital monopolista, né? Ele chega a falar disso, mas aí é um capítulo muito curto, né? Ele já não consegue acompanhar esse processo de formação do capital monopolista na sua intensidade, nem do capital financeiro. Isso vai caber a outros autores, particularmente o Lenin. Então, não cria, mas desenvolve o conceito de imperialismo. Mas o que você fala é muito real, porque iludiu muita gente. Muita gente acreditou que o capitalismo podia ser um sistema sem exploração, porque não tem capitalismo sem miséria. Mas muita gente olhava para a Escandinávia e falava: olha aqui, não tem miséria, não tem pobreza. É que a miséria é exportável. Ela pode ser exportada. O capitalismo sem miséria não existe, mas ela pode ser exportada. Ela pode ser jogada para outros cantos, né? Então parecia que o capitalismo tinha deixado de ser aquela coisa bárbara, cruel, selvagem do século XIX, do século XVIII, do século XIX, primeira metade do século XX. Na verdade, o que a gente vai ver, e vários autores chamam atenção para isso, é que a transnacionalização da economia tornou possível, até 1942, na Inglaterra não existia sequer um sistema público de saúde. Tem um documentário, um filme muito bom do Ken Loach, acho que é Geração 42, se não me falha a memória, o título do filme dele, que aborda exatamente essa coisa da formação do sistema público de saúde na Inglaterra, que hoje é considerado um sistema muito bom. E tinha um documentário no Netflix, há alguns anos, não sei se ainda está lá, sobre o grupo de freiras que atuavam nas comunidades pobres, nas favelas britânicas, acompanhando mulheres grávidas, né? Mulheres solteiras e mulheres pobres. Não tinha um sistema público de saúde na Inglaterra. Então, o operário inglês, quando ele adoecia, ou ele arranjava dinheiro para pagar o médico, ou ele contava com o socorro dos seus companheiros da sua família, ou ele estava entregue. Né? Ainda nos anos 40, grande parte da classe trabalhadora britânica vivia em condições horríveis de moradia, né? Em Londres, nos grandes centros. Né? Em muitos casos, sequer água encanada em casa as pessoas tinham. Agora, isso, se você for pegar a Escandinávia dos anos 30 e 40, 50, logo imediato pós-guerra, não, as condições de vida não eram maravilhosas, não. Eram muito ruins. Muito ruins. Agora, o que acontece depois? Duas coisas. Por um lado, você tem um fluxo de capitais, de riqueza, vinda das áreas exploradas, dominadas da América Latina, África e Ásia, que fluem para a Europa, assim como para os Estados Unidos, e que permite às empresas terem um excedente de riqueza muito grande, permite aos estados acumularem também muita riqueza. Então, do ponto de vista material, essa sobreexploração dos trabalhadores, do que se chamava terceiro mundo,
permite a esses países do primeiro mundo dispor de recursos para fazer investimento em saneamento básico, obra pública, moradia popular, educação pública, saúde pública, melhoria de salário. Costureiras da GM, de fábrica de automóvel, costuravam banco, né, costurava aquela parte dos bancos e tal do carro. Elas tiveram que fazer uma greve fortíssima, duríssima, para conseguir salário igual. Porque elas recebiam bem menos do que os seus maridos, do que os seus companheiros, do que os homens. E foi uma greve que elas tiveram que lutar contra o governo, cuja a ministra do Trabalho era uma mulher, tiveram que travar a luta contra o governo e tiveram que travar a luta contra uma parte do sindicato. Porque o sindicato era dominado por homens e uma parte deles queria acabar com a greve delas para que eles pudessem também voltar ao trabalho, porque com a greve delas acabaram parando toda a cadeia produtiva. Então os homens também ficaram sem trabalho, foram demitidos. Aí os caras não queriam ter solidariedade com as mulheres. Então foi uma luta contra o Estado, uma luta contra a GM, contra a Ford, e uma luta contra a ala mais machista do sindicalismo. Elas conseguiram vencer a batalha no sindicato. Né? Conseguiram que a maioria dos dirigentes acabasse aderindo e apoiasse a greve dela. Mas teve uma luta interna grande ali, porque uma parte daquela direção masculina não queria prestar solidariedade à luta das mulheres. Né? Então, mas isso foi nos anos do pós-guerra. Isso é uma batalha dos anos 60 na Inglaterra. Batalha por ter salário igual. Então não foi só porque chegou dinheiro em maior escala, riqueza em maior escala, vinda da exploração colonial e semicolonial. Porque a tendência da burguesia europeia e norte-americana era simplesmente embolsar esse excedente. Era simplesmente embolsar isso. Transformar em lucro privado. Mas a pressão do movimento operário, que eclode depois da Segunda Guerra Mundial, por toda a Europa, e a ameaça do comunismo, que representava a União Soviética e o leste europeu, força os políticos europeus a fazerem concessões, a obrigar a burguesia a fazer concessões. Então começam a taxar grandes fortunas, começam a estabelecer impostos progressivos para retirar uma parte desse excedente e transformar em políticas públicas de maneira a viabilizar o capitalismo na Europa Ocidental. Porque o capitalismo teve risco. O capitalismo efetivamente teve risco. Quando você tem o maio de 68, o levante na França, o general de Gaulle, que era o presidente da República, chegou a ser retirado da França e levado para a Alemanha, pelo medo da insurreição. Ele foi levado para uma base francesa na Alemanha. Então, o capitalismo teve efetivamente risco. E as políticas de bem-estar social foram a alternativa. Foi a alternativa que essa direção política burguesa no Ocidente, especialmente dos partidos da social-democracia, encontraram para tentar capturar, conquistar os trabalhadores para o sistema, garantindo a eles a elevação dos meios materiais de vida. Isso, eu quero chamar a atenção isso foi possível, primeiro porque tem uma base material que torna isso possível, que é resultado não só da intensa exploração do trabalho, né, no centro nos países imperialistas, mas essa exploração intensa que é realizada nos países do chamado Terceiro Mundo. Então, há um fluxo de capital. Uma vez ouvi do César Benjamin a seguinte pergunta numa palestra dele. Vocês sabem qual é a maior base industrial da Suécia? Estocolmo, é a capital da Suécia. E a segunda é São Paulo. Pode ter uma enormidade de empresas suecas. Então, flui do Brasil para a Suécia um volume muito grande de dinheiro, de riqueza, de mais valor, que é levado para a Suécia. Isso ajuda a financiar o bem-estar social lá. Mas não foi só isso. Foi a existência dessa base material que o imperialismo permitiu, aliado a uma condição política, uma conjuntura política de luta dos trabalhadores da Europa, que força o Estado a ter que adotar políticas de bem-estar social como forma de conter a expansão dos movimentos socialistas. Não sei se eu me Professor,
Eu queria primeiro falar o seguinte: ao longo do capítulo, ou dos capítulos, é bem interessante que o Marx vai desenvolvendo o raciocínio dele, e nas notas de rodapé, ele vai fazendo as críticas ao liberalismo. Vai lá criticar o pessoal da economia política, que passa de uma posição de pesquisa séria para uma posição apologética e tal. Queria lhe fazer uma pergunta sobre a página 287 no texto. E uma pergunta, né, que o senhor estava falando, que o movimento operário estava em um movimento ascendente, ou numa ofensiva, e por que a revolução não triunfou? Tá lembrando lá do Francisco, Não mais uma faz questão de pergunta difícil, entender, não. e depois a gente fala disso. Mas voltando aqui para o texto, na página 287, professor, no segundo... no- calma aí, rapidinho que eu estou procurando a linha aqui. Eu acho que na quarta linha, o Marx vai falar de uma lei da especulação sobre a matéria-prima. O senhor poderia comentar um pouco sobre isso, que eu fiquei pensando e tal. Eu tenho certeza que ele vai desenvolver isso em outro momento. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa lei da especulação, por favor. Vamos dar uma retomada aqui. Tá. Nós falamos que os meios de produção, incluindo as matérias-primas, eles transferem valor para o valor da mercadoria, né, que resulta do uso deles. Não é isso? Então, também o capitalista procura reduzir esse valor das matérias-primas. E o valor dessas matérias-primas é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário na sua criação. O que acontece é o seguinte: no sistema de produção, você tem lá a indústria têxtil. A indústria têxtil ela produz a partir da produção de outros setores, né? De tinturaria, da produção do algodão e etc. Isso é uma cadeia. E esses setores também disputam entre si. Na verdade, está falando aí da questão da disputa no interior da classe burguesa pelo lucro. Cada parcela, cada fração tenta atrair para si o máximo possível desse lucro. Então, o caso dos produtores de algodão, eles podem especular com o algodão como uma forma, especular, ou seja, reter produção, aumentar a produção, como forma de tentar transferir para si parte dos lucros que a indústria têxtil absorve do mercado. Você observa que a indústria têxtil está ganhando muito dinheiro e tenta abocanhar uma parte disso. Então, é especulação de preços, cara, com a venda e a compra de bens, de matérias-primas ou de outros bens de produção. Por exemplo, uma coisa que a gente pode às vezes não pensar, mas a especulação financeira. Durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, o Sul, que era o grande produtor de algodão para a indústria têxtil britânica, tentou ganhar dinheiro, recurso para sua luta com o Norte, especulando com o algodão. Então, eles emitiram títulos de venda futura de algodão e saíram vendendo pela Europa. Ou seja, era um papel que a pessoa comprava e, portanto, dava o dinheiro para esses produtores, tendo como garantia a produção futura do algodão. A forma de buscar captar recursos na Europa para financiar a guerra. Para poder valorizar o preço do algodão e o valor dos papéis vendidos na Europa, o que os sulistas fizeram? Começaram a bloquear a exportação de algodão para a Europa.
Então, eles controlavam o porto por onde o algodão saía e simplesmente começaram a bloquear. Faltando algodão na Europa, né, a indústria têxtil inglesa praticamente paralisou durante um período. O preço do algodão sobe, porque você tem uma oferta menor, o preço do algodão subiu, e, consequentemente, o preço dos papéis garantidos em algodão também subiram. Uma especulação financeira enorme, que acabou dando errado, porque o norte conseguiu, tinha uma marinha poderosa, conseguiu liberar o porto e garantir o fluxo do algodão. E mais importante, porque os ingleses começaram a produzir algodão na Ásia. Né? Começaram a produzir algodão na Ásia e, com isso, escaparam dessa pressão do sul dos Estados Unidos, que acabou perdendo a guerra. Resultado, quem comprou aqueles papéis ficou com um pepino na mão. Perderam o valor totalmente. Então, a especulação de matérias-primas, isso acontece. Isso, na parte, é uma expressão da luta intraclasse, das disputas entre os vários setores da classe burguesa pela parte do lucro ou da riqueza social produzida. Não sei se eu me fiz entender. Ficou claro, sim, professor. Obrigado. Eu ia até perguntar, mas o senhor já falou, que é a questão dessa relação da especulação com o capital fictício, mas o senhor acabou falando. Outra questão que eu queria comentar é que é bem interessante que o Marx fala ao longo desse capítulo que, para o modo de produção capitalista, não importa a forma que o capital tome. E nem a condição de uma população de um país determinado, que importa o processo ampliado da valorização. E ele faz uma ironia de um capitalista lá que tem um lucro de 2.000, e isso não importa se ele tem 100 ou 1.000 trabalhadores e tal, e ele vai criticando isso, critica também a questão da... Esqueci a terminologia, mas como se fosse o PIB, que o aumento do PIB é uma coisa boa para todo mundo do país e tal. Enfim, eu achei bem interessante essas críticas que ele vai fazendo. Mas ao longo do texto, professor, eu estava comentando isso com a Amanda mais cedo, e eu queria que o senhor tirasse um momento, talvez em outra hora, de outra reunião, para a gente discutir sobre como é que está o método ao longo do livro, o método dialético. Por exemplo, você vê vários aspectos. Aliás, você vê o tempo todo o método aqui, a questão do abstrato e o concreto ao mesmo tempo, na forma de exposição, várias contradições, como aparece aqui, valor de uso, trabalho, capital, enfim. E eu queria que a gente tirasse um tempo para discutir essa questão da dialética, que sem entender ela, não entende nada do Marx, porque tem a questão da forma de pesquisa e a forma de exposição. E aí eu queria conversar um pouco com o senhor sobre isso, porque eu vou lendo o texto e vai percebendo essa questão da contradição, enfim, ou para fazer uma alusão ao Stalin, ao Mao, as questões da contradição principal, secundária, ou a mudança de quantidade, qualidade, a questão da totalidade, enfim, para a gente discutir um pouco sobre isso, porque está diluído ao longo da obra do Marx, né, a questão do método, e aí é nesse sentido mesmo, porque é bem complicado esse negócio de dialética. É verdade. Eu até vou tratar um pouco dessa questão da teoria, mas lá no capítulo 8, que tem um momento muito interessante, que eu quero que a gente leia, que é onde ele, a meu ver, fala do ser social do capitalista. Aí eu acho que é um momento bom para a gente falar um pouco mais de teoria, a partir de como ele analisa o capitalismo. Isso para a gente que é da área de história 7. Esses capítulos, na verdade, não são grandes novidades, são coisas que todo mundo aqui de alguma forma já em algum momento viu. O capítulo 7 ele trata da taxa de mais-valor, né, ou da taxa de exploração da força de trabalho. O que tem substancial aí para a gente?
trabalho. Como eu falei, cada leitura a gente acaba encontrando algumas questões novas, né? Uma primeira coisa aí é aquilo que eu já falei para vocês, que se afirma, que é o fato de que Marx trabalha com o pressuposto de que a força de trabalho é negociada, comprada e vendida pelo seu valor. Então, nesse primeiro momento, ele não está pressupondo, não está imaginando nenhuma ladinagem, nenhuma malandragem do capitalista em relação ao operário na aquisição da força de trabalho. A gente vai ver ele falando disso já lá no capítulo seguinte, no capítulo 8. Mas nesse momento ele está partindo da premissa de que o capitalista é um negociante honesto e, portanto, ele está contratando a força de trabalho pelo seu valor. Aí vem aquela pergunta, mas o que é que determina o valor da força de trabalho? Ele vai nos dizer que o valor da força de trabalho é determinado como qualquer outra mercadoria, pelo seu custo de produção. Ou seja, que é o seguinte, quanto custa numa determinada sociedade, numa determinada formação social, numa determinada época, a produção e a reprodução de um trabalhador. O que custa manter um trabalhador, né? Então, o que esse trabalhador precisa consumir de alimentos, quanto custaria o seu consumo, a aquisição dos alimentos necessários à sua sobrevivência, dele ter um local de moradia, dele poder ter sua vestimenta, dele poder ter algum lazer, né? Dele poder se deslocar para o local de trabalho, da sua moradia ao local do trabalho, do local de trabalho para a sua moradia. Ou seja, quanto que é necessário para que ele sobreviva cotidianamente, de tal maneira que no dia seguinte ele possa voltar para o trabalho. Esse custo tem que ser calculado. Isso tem que ser parte do seu salário. Mas não só a reprodução biológica do trabalhador tem que ser considerada. Tem que ser considerada também a sua reprodução biológica. Porque a classe trabalhadora precisa se perpetuar no tempo, enquanto classe trabalhadora. Então é necessário que o trabalhador tenha filhos. Né? Filhos que vão viver e crescer em condições proletárias. Ou seja, que também vão ter que viver numa condição econômica tal que só reste a eles, ao chegar como condição de sobrevivência, se empregarem para algum capitalista. Né? Então, o que custa isso? Para isso, esse trabalhador ele tem que ter uma esposa, ou essa mulher tem que ter um marido, né? Com o qual vão reproduzir. Essa criança vai precisar de algumas coisas básicas, que precisam ser fornecidas, como roupa, por exemplo. Então, o que custa isso? A manutenção de um trabalhador e de uma família média. Claro que nós estamos falando da sua reprodução mínima. Não está incluído aí que esse trabalhador tem que morar muito bem, comer muito bem, não. É o mínimo necessário para isso. Além disso, o Marx fala, o valor da força de trabalho ela é determinada por fatores biológicos, ou seja, necessidade de alimentação, de sono, de reprodução, mas também por fatores sócio-históricos, fatores culturais. Quanto mais desenvolvida, mais complexa ou mais civilizada é uma sociedade, maiores são as demandas. Então, um trabalhador, se você tem uma sociedade onde os trabalhadores são instruídos do ponto de vista escolar, então ler, por exemplo, ter acesso ao jornal passa a ser uma necessidade. Né? Uma sociedade com alto índice de analfabetismo, comprar jornal não é uma necessidade. Então, as dimensões históricas também são consideradas, questões de ordem religiosa, etc. Então, isso tudo entra no cálculo da força de trabalho. Então, é o custo da produção e reprodução dessa força de trabalho. Quanto isso demanda, de quanto que um trabalhador precisa por dia, por semana ou por mês para garantir a sua subsistência. No caso brasileiro, por exemplo, isso está previsto na legislação, na CLT. A CLT tem lá, diz lá, o salário do operário ele deve ser capaz de comprar quanto? De farinha, de arroz, de feijão, de óleo, sal, açúcar, o quanto ele tem que ser capaz de garantir em termos de lazer, né, de moradia, de transporte. No caso brasileiro, a CLT não prevê custos, nem com educação,
nem com saúde. Então, em tese, o salário do operário do trabalhador brasileiro não tem que considerar seus gastos com saúde e educação, porque, em tese, né, esse é o pressuposto da CLT, esses gastos de saúde e educação seriam bancados pelo Estado, seriam ofertados pelo Estado. Então, eles não precisariam entrar no cálculo do salário. Então, no Brasil, você tem uma base objetiva, legal, para estabelecer o salário mínimo. O salário mínimo é exatamente, em tese, isso. O salário que permitiria reproduzir o valor da força de trabalho. Reproduzir a força de trabalho. Pagar a força de trabalho. Estou falando tudo em tese por quê? Porque, na prática, uma coisa é considerar que a força de trabalho deve receber pelo seu valor. Outra coisa é que a gente sabe que, na prática, isso não costuma acontecer. Então, no caso brasileiro, nós temos uma legislação que estabelece uma série de consumo, de bens de consumo, que o trabalhador deveria ser capaz de acessar numa quantidade suficiente para ele, para uma família, ou seja, ele, uma esposa e 2 filhos, mas que na prática não se cumpre, porque na prática o trabalhador acaba recebendo menos do que o valor da sua força de trabalho. Sempre que o capital encontra condições favoráveis, ou seja, condições em que a luta operária não consegue lhe fazer frente, o capital vai pagar menos. Como o Estado está a serviço do capital, o Estado tende a ajudar nesse sentido, ou seja, de rebaixar o valor da força de trabalho. Então, segundo o DIEESE, eu não sei esse ano, mas acho que o ano passado, o salário mínimo brasileiro, para cumprir o que está na legislação, teria que estar na ordem de R$ 4.000, e ele está na ordem de R$ 1.000. Isso significa que o trabalhador, se ele recebe R$ 1.000, ele está recebendo 1.000 e poucos reais, o salário mínimo, ele está recebendo muito aquém do valor real da força de trabalho. Consequentemente, significa que ele está consumindo em bens materiais, ou seja, em alimento, em moradia, em saúde, em transporte, etc., muito menos do que aquilo que ele deveria consumir para si e para sua família. Então, ele está morando em condições mais inadequadas, né, em piores condições do que aquelas em que ele deveria morar. Ele está comendo menos ou em pior qualidade do que ele deveria comer. Então, como acontece hoje com uma parte enorme da população brasileira, a carne não está presente sempre na alimentação. Ou quando está, é uma carne de pior qualidade e em menor quantidade. Né? Então, o nível alimentar, a qualidade alimentar da população trabalhadora, ela é deficitária. Aí você fala, mas tem muita gente gorda no Brasil. É verdade. O problema do Brasil, um dos problemas da classe trabalhadora brasileira é a obesidade. Mas não porque ela está comendo muito e bem, mas é porque ela está comendo mal. Tem estudos mostrando, por exemplo, que em grandes metrópoles como o Rio de Janeiro, uma grande parcela dos trabalhadores se alimenta basicamente de salgadinho, aquele negócio que é aquela massa com um presuntinho, um queijo dentro, um enroladinho e um guaravita, que é barato. Enche, embucha, né, mata a fome, mas não nutre. Não nutre. Então, a pessoa que fica comendo aquilo todo dia, ela acaba engordando, porque aquilo é muito carboidrato. Né, mas ela não está bem nutrida. Então, no caso do transporte, por exemplo, uma parte grande dos trabalhadores que não tem vale transporte acabam indo para os seus trabalhos a pé. Então, tem que acordar mais cedo, então, diminui sua quantidade de sono, seu tempo de sono, de repouso, isso tem impacto sobre a saúde, e se deslocar, às vezes, distâncias longas, de madrugada, a pé, para poder chegar no trabalho, e depois para voltar para casa. Isso tem desgaste físico, desgaste emocional, perigo por causa da violência urbana. Muitos vão de bicicleta, que também é complicado, porque aí vem os atropelamentos, etc. Né? Exatamente porque o valor real que é pago pela força de trabalho está aquém do valor que deveria ser pago, inclusive previsto na legislação. Mas o Marx é muito generoso aí no campo da abstração teórica com os nossos capitalistas. Olha, vamos trabalhar com o pressuposto que a força de trabalho é paga pelo seu valor.
E os estados, né, os governos burgueses e a burguesia sabe calcular, consegue saber qual seria o valor real da força de trabalho. Por isso, vários países, inclusive, têm algum tipo de legislação, um salário mínimo. Nos Estados Unidos é por hora. Você tem um mínimo que o trabalhador deve ganhar por hora trabalhada e etc. Então, isso determina o valor da força de trabalho. O que significa também o seguinte: na determinação do valor da força de trabalho, não entram só fatores biológicos, outros fatores sócio-históricos, como falei. Um dos fatores mais importantes aí é a luta de classes. Dependendo da capacidade dos trabalhadores de realizarem a luta de classes, eles conseguem forçar um aumento no valor do seu salário, portanto, conseguem aproximar o seu salário real do valor real da força de trabalho. Aonde a classe trabalhadora é mais fraca, a luta de classes da burguesia contra os trabalhadores consegue jogar o preço dessa força de trabalho para baixo, diminuir, né, o preço da força de trabalho, o que, obviamente, aumenta a exploração mais valor. Então, um elemento central na definição do valor a ser pago pela força de trabalho é a luta de classes, é a capacidade de luta dos trabalhadores em relação. Porque a burguesia ela sempre vai almejar jogar o valor da força de trabalho para baixo. Ela sempre vai buscar rebaixar o valor dos salários. Isso é o que lhe interessa. Se os trabalhadores não tiverem capacidade, força organizativa, união e consciência suficiente para resistir a isso e contra-atacar, essa é a tendência que tende a prevalecer, né? E é claro que o capital também ele aprende a se utilizar não só da fraqueza política geral dos trabalhadores, mas ele aprende a se utilizar de vários mecanismos para dividir a classe trabalhadora e intensificar essa exploração onde for mais possível. Então, por exemplo, ele aprende a dividir o trabalhador por sexo, então realizar uma exploração maior sobre as mulheres em relação aos homens, né? E utilizar, inclusive, a falta de consciência política dos homens, dos trabalhadores, homens, em relação à sua solidariedade com as trabalhadoras na luta pelo salário igual. Então, eles tentam jogar o trabalhador contra a trabalhadora, uns contra os outros. O capital aprende a se utilizar do racismo e de preconceitos racistas ou regionalistas para dividir os trabalhadores e aí pagar melhor a um determinado grupo étnico e superexplorar outro grupo étnico e alimentar o ódio e os rancores entre esses grupos étnicos como forma de dividir essa classe trabalhadora e enfraquecê-la politicamente e conseguir explorar melhor a todos. Então, fatores étnicos, preconceitos regionais, sulistas, nortistas, questões de sexo e tal, tudo isso são ferramentas políticas, são mecanismos políticos, ideológicos, que a burguesia se utiliza para enfraquecer a classe trabalhadora e assim conseguir pagar menos pelo salário e explorar mais o trabalhador. Professor, Amanda. Em momentos de crise, esses preconceitos são, muitas vezes, esses grupos de pessoas ficam como bodes expiatórios, né? O preconceito, a xenofobia aumenta em tempos de crise, o preconceito racial, porque é a narrativa de que são esses grupos que causam a queda de qualidade de vida, a perda de emprego. Eles acabam sendo os responsáveis, né, pelas Sim. perdas materiais dos outros. Porque a luta de classe ela é uma luta econômica, pelo salário, pelo lucro, é uma luta econômica. Ela é uma luta política, pelo Estado, pelo poder político, e ela é uma luta ideológica, uma luta também no campo cultural. Essas coisas não estão separadas. A luta de classe engloba tudo, né? Engloba a economia, a política, a cultura, a ideologia, as representações, os simbolismos, né? A linguagem. A luta de classe engloba tudo isso. Então, por exemplo, a Europa, se a gente pegar o caso recente da Europa Ocidental,
durante muito tempo na Alemanha Ocidental, antes da reunificação, na Alemanha Ocidental, os turcos eram razoavelmente bem-vindos. Porque os turcos não disputavam vaga com os engenheiros, com os professores, com as enfermeiras, com os médicos. Os turcos faziam um trabalho que o alemão médio não queria fazer. Então ele era o cara que era o porteiro, o faxineiro, o lixeiro, o cara que lavava o carro, certo? Era o cara que fazia aqueles trabalhos manuais, mais desvalorizados socialmente, de menor nível de rendimento, né, que normalmente não conferem status social, e que o alemão médio instruído, não queria mais fazer. E nem precisava fazer, porque ele tinha outras possibilidades de salário e ganho. Né? Se pegar a Dinamarca também, a Dinamarca, por exemplo, era um país, assim como a Suécia, muito receptivo a imigrantes dos vários grupos, América Latina, África e Ásia, porque o imigrante, via de regra, ele pegava os serviços, os trabalhos que o dinamarquês, que o sueco não queria pegar, não se interessava, né? Porque ele tinha empregos melhores e tal. Durante muito tempo ali, dos 30 anos gloriosos, e tanto, do welfare state e tal, isso funcionou relativamente bem. Tinham os neonazistas mais empedernidos, que ficavam contra e tal, mas esse pessoal não tinha nenhuma grande expressão política. Era sempre o gueto, era sempre aquele grupo que estava lá, né, tipo o grilo falante do Pinóquio, enchendo o saco, mas que a maioria da população não dava a mínima importância para o discurso dele, porque essa população estava bem satisfeita de ter ali o porteiro turco, o engraxate africano, entendeu? A doméstica latina, que fazia aqueles serviços indispensáveis para eles, que lhes garantia mais conforto e bem-estar, e não ameaçava em nada os seus ganhos pessoais. O capitalismo é crise. O capitalismo não entra em crise, o capitalismo é crise. O capitalismo é crise quase que permanente. As crises são rotineiras do capitalismo, são partes do sistema. A crise veio, não só a crise no sentido da queda dos índices econômicos, do PIB, mas a queda média na taxa de lucro, mas também a crise do emprego. O desenvolvimento técnico-científico está reduzindo as possibilidades de emprego reais. Né? E não é coincidência que isso se dá depois da queda da União Soviética e do leste europeu, porque a queda da União Soviética e o mito do fim do comunismo deixou a burguesia à vontade para radicalizar a sua luta de classe contra os trabalhadores, porque, em tese, os trabalhadores não têm alternativa, como dizia Margaret Thatcher, não há alternativa. Então, é capitalismo ou capitalismo. Se é capitalismo ou capitalismo, você tem que tentar se adaptar e viver no capitalismo da melhor maneira possível. Você não vai sair do capitalismo. Correto? E se você não vai sair do capitalismo, já vou te passar a trilha só um instantinho. Se você não vai sair do capitalismo, e à medida que nesse capitalismo o emprego está diminuindo, as rendas estão diminuindo, né? Empresas estão indo. Agora a burguesia não está mais tão disposta a aceitar pagar impostos altos para manter a política de bem-estar social. Por que ela vai fazer isso? O risco da Revolução Comunista acabou, né? Não tem mais risco do comunismo. Em vários desses países, França, Espanha, Itália, especialmente, os partidos comunistas chegaram ao ponto de se autodissolverem, né? Então não tem nenhuma perspectiva revolucionária à vista. Em outros, não se dissolvem, mas se apegam a um discurso, como Portugal, a um discurso reformista do sistema, não vão mais além do que isso. Nos Estados Unidos, o máximo de radicalismo que o Partido Comunista estadunidense, que foi o que mais levou dinheiro de Moscou, que mais ganhava ouro de Moscou, o máximo de radicalismo que o Partido Comunista dos Estados Unidos consegue ter é pregar o voto nos democratas, é pedir voto para o Obama, não consegue ir além disso.
Então, essa burguesia está tranquila, a cavaleiro. Ela agora vai para cima dos trabalhadores com tudo, né? E aí uma parte dela saiu da Europa, foi para a China, foi para o Sudeste Asiático, uma parte para o Norte da África, gerando desemprego dentro da Europa. Avançou nas mecanizações, e tudo isso foi permitindo à burguesia pressionar os salários para baixo, reduzir os ganhos sociais, reduzir direitos sociais. A batalha que a gente estava tendo na França entre os coletes amarelos e o governo, a questão da reforma da Previdência antes da pandemia chegar. Então, a Grécia, as inúmeras lutas que os operários gregos travaram nos últimos anos, né, lutas de resistência. Então, você tem uma situação em que, já a partir dos anos 70 vai avançando, mas que nos anos 90 para cá, pós-fim da União Soviética, radicaliza-se a ação ofensiva da burguesia contra os trabalhadores para retirada de direito, redução de salário e aumento da exploração do trabalho. Agora, para o trabalhador alemão desempregado, ou subempregado, ou com seus direitos reduzidos, para o trabalhador dinamarquês, para o trabalhador sueco, aquele emprego do turco, que antes ele não queria, agora ele quer. Agora ele quer. Agora o turco virou um incômodo. Agora o cara que era o porteiro africano já está incomodando, porque essa vaga de emprego dele já interessa. Agora, aquela madame ou aquela trabalhadora alemã de escritório, que antes podia ter uma empregada latina fazendo as faxinas para ela de vez em quando, enquanto ela cuidava da vida, agora já não dá mais. O salário dela diminuiu, a empregada ficou cara, ela já não mais pode ter. Então, ela não interessa mais para ela ter aquela latina ali na Alemanha, ou na Suécia, na Dinamarca, ou na Holanda. Aí, esse pessoal, essa classe trabalhadora, inconsciente, alienada, marcada pelo individualismo burguês, né, começa a dar ouvido àquele povozinho xenófobo, racista, né, neonazista, que antes ficava no gueto, que antes ficava lá gritando no gueto e ninguém dava atenção para eles. Agora, uma parte dessa classe trabalhadora e dessa classe média que está se empobrecendo já começa a dar ouvidos para esse pessoal começa a ganhar público, começa a ganhar aderência, começa a crescer, né? Começa a ganhar visibilidade e influência política. Então, essas coisas se articulam. Né? Se articulam. Durante um período, não é que o racismo desapareceu da Europa, não desapareceu, mas durante muito tempo ele não era funcional. Sim, o cara que tinha lá o Lava Jato tinha 2, 3 nigerianos trabalhando para ele não queria essa conversa de que os africanos estão destruindo a cultura europeia. Por quê? Porque ele queria um nigeriano lá. Certo? O nigeriano significava lucro para ele. Por quê? Porque ele sabia que um alemão não ia querer fazer aquele serviço. Ou ele tinha um nigeriano, ou ele ia ficar sem a empresa dele, sem o negócio dele. Então ele defendia com unhas e dentes a política de portas abertas. Agora, meu amigo, entendeu? Que a coisa foi se complicando, que os empregos estão diminuindo, que tem alemão querendo lavar carrinho e tal, né? O nigeriano está destruindo nossa cultura. Né? Então, as coisas vão fluindo desse jeito, entendeu, Amanda? Não sei se eu te respondi, mas essas coisas se articulam. O imperialismo, o machismo, o chauvinismo, essa coisa de jogar um trabalhador contra o outro, por qualquer. É só pensar um pouco o caso da Irlanda, né? Como que trabalhadores católicos e trabalhadores protestantes, por uma questão ideológica, se odeiam e criam uma dificuldade de unidade entre eles. Nos Estados Unidos, o racismo é uma peça importante na divisão dos trabalhadores americanos, porque em muito lugar você vai encontrar um trabalhador branco que se sente mais identificado com o seu patrão branco do que com o outro trabalhador negro igual a ele. E vice-versa. Né? E vice-versa. Então, esses caminhos ideológicos, no fundamental, dividem os trabalhadores. Ao dividir os trabalhadores, enfraquece a luta da classe como um todo e permite à burguesia rebaixar o ganho de todos,
o salário de todos, ainda que ela faça isso desigualmente, de forma desigual. Ela rebaixa num certo X o valor da força de trabalho do trabalhador branco, rebaixa num X e meio do trabalhador negro, num X 3/4 da trabalhadora branca e num X 100% da trabalhadora negra. Mas ela acaba rebaixando todo mundo. Né? Então, são mecanismos, quer dizer, são mecanismos ideológicos, não violentos do ponto de vista da violência física, policial, tal, mas mecanismos ideológicos de se alimentar, através de se alimentar preconceitos diferentes na classe trabalhadora, se procurar dificultar a sua unidade de ação, tornando-a mais fraca na luta.